Amém? Eu estou num dilema aqui, ou eu fico de máscara, ou eu fico de óculos, porque o negócio está nuviando tudo aqui, está ficando complicado de enxergar, e aí fica mais difícil de enxergar aquilo que eu escrevi, porque a letra já não ajuda, e aí tem a questão do olho aqui também. Raíssa, você me traz uma água, por favor? Obrigado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. E eu quero, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que sou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha casa, na minha esposa e através da minha esposa. Vocês não imaginam a alegria do meu coração todas as vezes que a pastora vem para mim e fala: Gá, eu preciso gravar um vídeo. E eu falo, glória a Deus, né? Porque sempre que Deus tem levado ela a gravar o vídeo, é porque realmente ela tem sido tocada por Deus para trazer ou para direcionar uma mensagem para a igreja, especificamente muitas vezes para as mulheres. E eu louvo a Deus por isso, porque ela tem se dado muito bem com isso. E eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o texto que ela leu, que ela falou essa semana, numa mensagem que ela enviou para as irmãs. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo fazer os dois, viu? Porque está difícil. Obrigado, Raíssa. Eu quero ver como é que eu vou tomar água lá. Vai dar certo. A pastora falou com vocês, através desse vídeo, ela falou sobre, ela deu uma ênfase sobre a mãe de Moisés, a Joquebede, né? Não sei se ela usou o nome, não me lembro, mas o nome da mãe de Moisés era Joquebede. E nós não podemos deixar de estar falando a respeito de uma mãe que, para mim, ela saltou aos olhos a partir da ministração da pastora no vídeo. Às vezes a gente passa por alguns personagens, passa por alguns homens ou alguns textos da Bíblia, e nós não nos atentamos para o significado daquilo. E hoje eu quero compartilhar com você. E o título dessa mensagem é Mães no Plano de Deus. Eu estou rindo, viu? Só para vocês saberem, eu estou rindo aqui. Eu estou com um sorrisão assim, porque mães no plano de Deus. Uma data muito especial e talvez a mais especial do nosso calendário. Primeiro, porque... pastor, mas tem o Natal. Gente, vamos lá. Vamos ser sinceros. O Natal perdeu o sentido. O Natal virou Papai Noel. O Natal não tem mais o significado que deveria ter para nós cristãos. Portanto, eu atribuo a data de hoje, o Dia das Mães, como sendo a mais importante para o nosso calendário, porque ela de fato comemora algo real, algo verdadeiro, e não um cidadão criado pela Coca-Cola. Se nós estivéssemos comemorando no Natal o nascimento de Cristo, como de fato deveríamos comemorar, que não é naquela data, todos sabem disso, eu atribuiria a Ele, sem dúvida nenhuma, o maior acontecimento da história. Mas como nós não estamos falando disso, eu quero dizer para você, mulher, mãe, eu quero estender para as futuras mamães, as mulheres de Deus que estão aqui dentro. Essa mensagem é para você. Talvez você ainda não tenha o seu filho, mas o processo é esse. Você chegará nesse ponto, Deus te honrará com isso, porque você foi chamado para isso. Então o título da nossa mensagem é Mães no Plano de Deus. As mulheres que foram escolhidas por Deus para criarem filhos e filhas para o Senhor, elas têm um papel muito importante, não só na Bíblia, mas elas continuam tendo esse papel de grande importância. Eu quero ressaltar o plano de Deus e o propósito de Deus na minha vida através da minha mãe, da dona Lúcia.
quero tratar e falar para você do plano de Deus através da minha avó, a dona Ivanilde, mãe de 7 filhos, todos os 7 cristãos, todos os 7 homens de Deus, todos os 7 exercendo ministérios dentro da casa do Senhor. Portanto, mães no plano de Deus. Existe uma frase que eu particularmente tenho um pouco não, bastante, aversão. E talvez você, mãe, que está aqui hoje assistindo esse culto presencial, e você que está na sua casa assistindo esse culto pelas redes, talvez você já tenha usado essa frase, e eu quero, em nome de Jesus, quebrar a maldição que você gerou através dessa frase. Quantas mães você já escutou dizendo assim: a gente cria filho para o mundo? Gente, eu já escutei inúmeras mães dizendo isso. A gente cria filho para o mundo mesmo, né? Olha, nem ligar no meu aniversário não liga mais. Exatamente porque você o criou para o mundo. Por isso que ele não te liga mais. Por isso que ele já não te dá mais o feliz aniversário ou o feliz dia das mães, ou te manda uma rosa, ou te faz o café, porque você o criou para o mundo. Porque se você tivesse criado o seu filho para o plano de Deus, para o plano que Deus tem para a vida dele, você estaria dando glória a Deus pelo filho que você tem. Quantas mães que você conhece, que por piores que elas foram nos seus erros e acertos, noites e noites essas mães estavam com seus joelhos no chão, orando e dizendo: Senhor, traz de volta o meu filho, traz de volta a minha filha, Senhor. Eu não aceito que o meu filho, que minha filha se percam. E de repente nós não entendemos o que aconteceu com a nossa vida, que do dia para a noite, virei um crente. Virei um crente. E agora? Semana passada eu estava no banco da praça fazendo umas coisas. E na outra semana eu estou no Vem Pro Passo tocando violão e cantando umas músicas de Deus, cara. De quem será isso? Joquebede. O texto de Êxodo, capítulo 1, versículo 20, diz assim. São 12 versículos, e eu espero que você tenha bastante paciência. Prometo não ser muito extenso na ministração, mas eu quero, em nome de Jesus, que você, mulher, que você, pai, que você, marido, que você, homem, honre as mulheres que estão aqui nessa noite, dando a sua atenção para essa ministração, porque você vai entender que todas elas têm um plano de Deus a ser cumprido. Amém? Vamos lá? Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Eu vou te contextualizar. O povo hebreu, que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, a descendência de Isaac e Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, chegou num ponto cativo ali no Egito, que eles começaram a se tornar muito grande, começaram a se tornar muito numeroso e muito poderoso no meio dos egípcios, e o faraó, com medo que eles tomassem o lugar em número, tomassem posição e começassem a perceber o quanto eles eram numerosos, e então saíssem para cima dos egípcios, ele falou: epa, vamos esperar, vamos fazer um negócio aqui. Por que não matou as mulheres? Porque quem ia para a guerra era quem? Eram os homens. Então vamos matar todos os homens, porque assim nós subjugamos o povo, ainda continuamos mandando neles. Ok. Mal sabia ele que existia um plano de Deus dentro do plano dele, né? Ele foi lá, fez um plano para poder fazer algo de ruim, Deus foi e converteu aquilo em favor do povo de Deus. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho.
Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Tudo certo? Versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela respondeu: eu quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Quem que foi chamar? Como que era o nome da mãe? Joquebede. Então foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Gente, vamos lá, vamos pensar no plano de Deus aqui. Ela estava ganhando para amamentar o filho dela. Consegue entender o plano de Deus? Vamos lá. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, mais uma vez, diante da sua palavra, diante dos teus filhos, a sua igreja, as suas ovelhas, Senhor, nós não temos nada para oferecer de nós mesmos, Senhor. Precisamos e carecemos da presença do seu Santo Espírito em nós. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas para que possamos cumprir o propósito dessa noite para cada mãe que está aqui e para cada mulher que será mãe que está aqui. Em nome de Jesus, oramos e cremos que o Senhor tem algo especial para cada uma delas. Amém. Amém? Bom, o propósito dessa mensagem hoje é mostrar para você, mulher, que o Senhor tem um plano através da sua vida, para cada projeto de vida que Ele coloca aos seus cuidados. Quantas mães nós temos aqui hoje? Irmã Beth, Aline, é mãe ainda, Aline? Mãe. Dona Cida, Maressa. Temos algumas mães e temos outras mulheres aqui que ainda não são mães, mas que irão entender, irão se enquadrar perfeitamente naquilo que nós estamos querendo ministrar para o seu coração. Joquebede, uma mulher da tribo de Levi, ela não era qualquer mulher, ela era nascida de uma tribo de adoradores. Já era por si só escolhida por Deus, aquela tribo, para que fossem levitas, para que fossem adoradores, responsáveis pelo cuidado no templo. Ela gera então Moisés, e naquele tempo Faraó manda matar todos os meninos, mas ela cria uma estratégia. E eu quero chamar a sua atenção aqui, que embora Joquebede tenha feito algumas coisas, ela tenha feito a parte dela em tudo aquilo que coube a ela fazer. Ela fez o cesto, ela vedou o cesto, ela calafetou o cesto com a folhagem, com o piche, mas quando ela coloca no rio, ela literalmente coloca o seu filho nas mãos do Senhor, porque dali para frente, Joquebede não podia fazer mais nada. O menino havia crescido, já não dava mais para esconder o choro da criança, já não dava mais para esconder das pessoas que havia um menino sendo criado por ela dentro da casa dela. E então Joquebede toma uma decisão: o Senhor deu, e eu devolvo ao Senhor. Se o Senhor tem um plano na vida desse meu filho, o Senhor cuidará dele. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, abra comigo em Hebreus.
Como ontem, nós vamos folhear bastante a Bíblia. Amém? Amém? Tem crente aqui comigo? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Vocês não fazem ideia como é que está aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Diz assim: acharam? Amém? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Estamos diante de uma situação onde nós vemos literalmente que os pais de Moisés reconheceram nele algo diferente, algo que vinha do Senhor, e portanto ele deveria ser entregue ao Senhor. Assim como outras mulheres na Bíblia, como nós vemos o caso de Ana, que entrega Samuel ao Senhor. Joquebede entrega Moisés aos cuidados do Senhor ao colocar no rio e deixar ali nas mãos do Senhor os cuidados que deveriam ser dela, como mãe, como mulher. Imaginam as mães aqui nessa noite, você fazer exatamente o mesmo que Joquebede fez, colocar o seu filho a depender da sorte. No caso de Joquebede, não era sorte, era Deus literalmente. Eu quero fazer um paralelo com você aqui agora, para que você entenda o que Deus fez exatamente com você. O dia que Deus te deu o seu filho, o dia que Deus te colocou a sua filha, Ele te deu algo especial. Assim como nós estamos falando de Moisés, Deus também deu algo especial para vocês, mães, dessa noite, mulheres que estão aqui com seus filhos. E o porquê que eu tenho tanta certeza disso? Porque a palavra de Deus diz que Ele não falha, Ele não erra nas suas escolhas, Ele não erra naquilo que Ele faz. Nenhum feito dele é precipitado, é fora de tempo ou fora de contexto. Por mais que para você tenha sido, por mais que para você muitas vezes trouxe uma dor de cabeça naquela época, o Senhor te conhece, e o Senhor conhece os planos que tem para vocês, e nós lemos isso ontem em Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Portanto, quando eu penso que o Senhor não falha, que Ele não erra, portanto, essa pessoa que você chama de filho, mãe, é um plano de Deus para você, e essa pessoa tem um plano a ser cumprido, que depende que você cumpra o seu papel de mãe, cumpra o seu papel de Joquebede na vida do seu filho, da sua filha. Nós precisamos entender que a partir do momento que Deus nos deu, Ele espera que nós o entreguemos a Ele por nossa vontade e por nossa confiança nele, porque Ele tem o melhor para nós e o melhor para os nossos filhos. Por isso nós entregamos os nossos filhos apresentando eles a Deus. Por isso nós entregamos os nossos filhos dizendo: Senhor, Ele é teu, cumpra o seu propósito na vida dos meus filhos. Eu vejo uma Joquebede, uma mulher crente de que Deus tinha algo a ser cumprido através do seu filho. Talvez um dos únicos nascimentos na Bíblia. Vejam uma particularidade desse texto: Joquebede é mencionado 2 vezes na Bíblia, apenas 2, como Joquebede, uma mulher que aparentemente não tem muita importância no contexto, mas que, se nós formos ver, a decisão que ela teve de entregar o seu filho aos cuidados do Senhor foi a decisão mais sábia de toda a história do povo hebreu, porque através daquela entrega, Deus cumpre o plano na vida dos hebreus e traz livramento para eles do povo egípcio. Portanto, mãe,
que está aqui nessa noite. Deus tem algo para fazer através do seu filho, mas você precisa entregá-lo ao Senhor. Você precisa dizer para o Senhor: Deus, você sabe muito melhor do que eu o que fazer com a vida do meu filho. Eu tenho uma história muito parecida com isso. Os meus pais viviam fazendo essa oração. Era até complicado para mim, porque eu vivia alongado e não queria nem saber disso. E a oração deles era: Senhor, ele te pertence. Senhor, ele foi entregue. Uma vez eu peguei meu pai e minha mãe orando: Senhor, ele foi entregue numa manhã missionária. E eu falei: misericórdia, Jesus, o que é isso? Agora não escapa mesmo. Eu não posso ouvir falar a palavra missões que meu coração palpita, vocês não fazem ideia. Eu não posso ouvir a palavra nações que o meu coração palpita, vocês não fazem ideia. E eu queria saber o porquê. Toda manhã missionária que tinha na igreja, 8 anos de idade, chorando igual um doido, porque o pastor falava sobre as missões na África, sobre as missões na Amazônia, sobre as missões no mundo, e eu não sabia o porquê. E um dia meu pai me conta que ele me entregou numa manhã missionária, ele não tinha dinheiro para ofertar. Meu pai e minha mãe conversam ali, numa manhã missionária na cidade de Paranavaí, na Assembleia de Deus de lá. Então eles decidem me entregar ao Senhor como uma oferta ao Senhor. E obviamente que a decisão final sempre é da mãe, né? E entregam a minha vida ao Senhor, ali naquele lugar. E eu vou falar para vocês: tentei correr. Vocês não fazem ideia. Por que eu estou te contando esse testemunho, mãe? Talvez você ainda não passou, ou talvez já passou. Muitas mães talvez estão nos assistindo agora e talvez já desistiram dos seus filhos. Ah, meu filho é drogado, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho não quer saber de igreja. Eu também não queria. E eu estou aqui hoje, à frente de uma igreja, cuidando de pessoas que o Senhor confiou a mim. Mas eu tive uma mãe, eu tive um pai, que olharam para mim assim como Joquebede e o seu marido olharam e viram que Moisés tinha algo de especial. Nós pais, e para vocês mães, você não tem o direito de olhar para o seu filho e duvidar do plano que Deus tem para a vida dele, porque tudo o que Deus faz é perfeito, e a perfeição de Deus é incompreendida por nós, porque nós não temos o senso de Deus. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e falamos: ah, não, mas o meu filho, não. Pastor, você está zoando comigo? O meu filho, não, o senhor não conhece. Ei, eu estou dizendo para você, eu não preciso conhecer você, eu não preciso conhecer os seus filhos, para saber que Deus tem um plano para a vida deles. Nada que Deus cria é sem um propósito, nada que Deus faz é sem um propósito por trás disso. Portanto, todos nós que somos filhos, todos nós que somos pais, todas as mães que estão aqui, precisam entender que tudo o que Deus faz, tudo que Deus usou você para trazer ao mundo, tem um propósito sim, do contrário não teria nascido. Vamos lá. Quando Moisés era um pouquinho maiorzinho, ele foi devolvido à filha de Faraó, que o adotou. Você sabe o que é adotar? Juridicamente, você sabe o que é adotar? Você sabe o que acontece quando adota? Tudo o que eu tenho passa a pertencer também por direito ao adotado, ao adotivo. O que aquela mulher fez foi dar todo o poder, todo o direito sobre tudo o que havia no Egito. Versículo 24 de Hebreus 11, olha aí. Aleluia. 24 diz assim, ó: pela fé Moisés, já adulto, o que ele fez?
11:24, gente. O que ele fez? Pode falar. Recusou o quê? Sabe por quê? Porque ele teve uma mãe que ensinou quem ele era. Sabe o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Mãe, se você ensinar ao seu filho quem ele é, a quem ele pertence, de onde ele veio, por que ele foi gerado, o mundo não vai ter poder sobre a vida dele, ele não vai querer permanecer lá. Ele não vai querer permanecer lá, porque ele sabe a sua origem, ele sabe o propósito da sua existência. Portanto, ele não vai querer permanecer no mundo, meu irmão. Moisés tinha tudo, toda a fortuna. O Egito era a nação mais soberana daquela época. Todo o ouro da terra se concentrava ali, toda a riqueza, todo o poder. E Moisés recusa ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Sabe por quê? Porque ele foi criado por uma mãe que não deixou lacunas. Uma mãe que disse para ele: ei, você é hebreu, você nasceu com um propósito e Deus vai cumprir um propósito na tua vida. Imagina se essa mãe fosse frouxa. Imagina se essa mãe não entendesse que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Talvez nós não estaríamos contando essa história para você, ou talvez nós nem teríamos a palavra de Deus para poder falar para você. Mas aquela mulher entendeu o propósito de Deus na vida dela, primeiramente, para gerar Moisés, para que Moisés fosse o libertador do povo hebreu. Você tem noção da missão que Deus te deu, mãe? Você tem noção do que Deus pode fazer através da vida que você tem cuidado? Da vida que Ele colocou nas suas mãos, aos seus cuidados, para que você possa entregá-lo no tempo oportuno e dizer: Senhor, é teu, Senhor. O que eu podia fazer eu já fiz. Até selar o cestinho aqui para não entrar água eu já fiz, Senhor. Mas daqui para frente, Pai, eu não posso fazer mais nada. Daqui para frente, Deus, é com você. Daqui para frente é sua responsabilidade cumprir o seu propósito para a vida do meu filho, da minha filha. Sabe, eu chapei demais nisso aqui. 2 vezes aparece o nome dessa mulher na Bíblia, Marcelo. Uma mulher que teve tanta importância na vida do seu filho. Uma mulher que talvez na humildade, porque naquele tempo as mulheres nem contadas eram. Tanto que elas podiam viver, porque não faziam diferença para o povo egípcio. Olha só, e o Senhor já trabalhando por trás daquilo tudo e dizendo: eu tenho valor, eu tenho valorado essa mulher, eu tenho colocado ela como sábia na minha presença. Deus não erra. Ao escolher essa mulher, Deus selou toda a história do povo hebreu. Toda a história do povo hebreu. Tem um episódio na palavra, um pouquinho para frente aqui, em que Moisés tem que escolher entre um egípcio e um hebreu. E ele escolhe o hebreu. Ele escolhe aquele que era do seu sangue. Queridos, por que ele fez essa escolha? Porque ele havia sido ensinado quem ele era, a que povo ele pertencia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Prometo para você que eu não vou demorar mais do que o toque de recolher. Amém? Todo mundo bem? Essa luz aqui na minha cara aqui, mas não deixa eu ver se as pessoas estão dormindo. Ficou ruim isso. Eu já não estou enxergando naturalmente porque tirei o óculos.
Esse texto também foi citado pela pastora no vídeo dela. Então, meu amor, perdoa, mas estou fazendo um plágio. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tem uma tradução que diz: ou no caminho que se deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará deles. Tu é essa, Marcelo? É essa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu quero dizer que a responsabilidade, ela deve ser partilhada, ok? Eu não sou machista, e eu acho que o pai tem sim que fazer presente na educação dos seus filhos. Mas o contexto bíblico, o contexto histórico, quem cuidava da casa e da criação dos filhos eram as mulheres. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ensina, está dizendo mulher, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela for velha, ela não se desvie desse caminho, para que quando ela for já de idade, ela não saia dos caminhos que você ensinou. Portanto, você, mãe, a tua responsabilidade com relação aos filhos, e obviamente que nos dias atuais, essa é uma responsabilidade partilhada com os pais, mas eu estou ministrando para você hoje, eu quero dizer para você, a sua responsabilidade com seus filhos é instruí-los no caminho do Senhor, é instruí-los no caminho do Senhor, para que quando elas forem velhas, forem de idade, elas saibam o caminho que ela deve andar, ela não se esqueça do caminho que deve andar. Muitas mães, talvez você conheça algumas, têm sofrido nesse tempo. Quantas mães nós conhecemos? Eu particularmente conheço uma mãe que, graças a Deus, hoje ela já não sofre mais. Hoje ela vive em lua de mel com o Senhor, vamos dizer assim. Mas essa mãe, eu convivi com eles, tive a oportunidade de levar Jesus para essa casa. O filho mais velho viveu nas drogas muitos anos, muitos anos. Ela aceitou Jesus e ele permaneceu nas drogas. Foi internado inúmeras vezes, casou várias vezes. E ela nunca desistiu desse filho. Hoje ela colhe os frutos. Hoje ela tem o prazer de sentar com o filho e ouvir ele contar do que Deus está fazendo na vida dele, na vida da sua esposa. Eu quero dizer para você que tem sofrido por causa dos seus filhos. Você tem sofrido porque já é tempo de você entregá-los ao Senhor. Você tem sofrido porque é o tempo de entregar e de passar a responsabilidade para o Deus que tem propósito na vida deles chegou. Entenda você, mãe, que o que você podia fazer e o que você pode continuar fazendo é orar, é clamar ao Senhor pela vida do seu filho, é ensiná-lo o que você já deve ter feito muitas vezes. Mas muitas mães que talvez estão nos assistindo agora estão se perguntando: o que eu faço agora? O que eu posso fazer agora? Senhor, o que eu faço agora? O meu filho não me ouve, a minha filha não me ouve. O que eu devo fazer daqui para frente? Eu quero dizer para você: prepare o cesto, cuida para que não entre água, tampe o cesto e entregue-os ao Senhor. Faça a sua parte, continue orando, continue cuidando, para que o caminho do Senhor seja a opção dele. Mas é em oração que você vai vencer essa guerra. Essa foi a guerra que foi vencida pela minha vida, e eu tenho certeza, a irmã Beth está aqui também, o Wesley está aqui, e eu tenho certeza que essa foi a mesma guerra que ela lutou. A Flávia, outras pessoas que estão aqui também, eu tenho certeza disso.
Muitos de nós não estamos tendo vitória naquilo que precisamos, porque nós não entregamos ao Senhor aquilo que é dele. E os nossos filhos, a Bíblia diz, são herança no Senhor. Ou seja, é dele. Ele deixa a gente usar, ele deixa a gente, mas é dele. Portanto, em nome de Jesus, você precisa entender que é tempo de devolver ao Senhor. Você, por mais que você é uma boa mãe, por mais que você é uma excelente mãe, você não deixará de ser, por entregá-los ao melhor cuidado que os teus filhos podem ter. O melhor cuidado que os nossos filhos podem ter chama-se Jesus. Entregue-os ao Senhor, entregue-os ao Deus que os formou, ao Deus que os criou, ao Deus que sabe o propósito que tem para eles. Você sabe, dona Cida, vamos lá, a senhora sabe o propósito que Deus tem na vida da Jaqueline? Sabe? Certinho, escritinho? Não. Maressa, você sabe o propósito que Deus tem para Rayane e para Raíssa? Beth, você sabe o propósito que Deus tem para ele? Fala para mim, Aline, você sabe o propósito que Deus tem para Eva? Não? Abra comigo o Salmo 139, 16. Eu não podia deixar de falar do Salmo 139. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio. Olha só, eu quero que você leia o versículo 16 comigo. E eu quero dizer para você que é para que você se despreocupe. Porque embora você não saiba o propósito que Deus tem para o seu filho, Deus tem um propósito para ele e já está detalhado num livro que foi escrito a respeito dele. Portanto, não se preocupe. Não se preocupe se ele estiver nas mãos do Senhor. Não se preocupe, mãe. Versículo 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Todos o quê? Todos o quê? Todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aleluia. Você ainda vai se preocupar com seus filhos? Tem um Deus que escreveu todos os dias deles antes deles existirem. A preocupação que você deve ter é ensiná-los no caminho. Ah, pastor, mas eles não querem andar, pastor. O meu filho só pensa em beber, o meu filho só pensa em fumar, o meu filho só pensa em namorar. Ok, você ensinou, você fez direitinho aquilo que precisava fazer, ensinou na palavra do Senhor, educou na palavra do Senhor. Foi isso que você fez? Se você fez isso, é hora de você entregá-los ao Senhor e dizer: Senhor, cumpra o que a tua palavra diz, porque o Senhor não falha. No livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 5, diz assim: no meio dela está o Senhor, que é justo, jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia Ele não falha. É esse o Deus que eu sirvo, é esse o Deus que eu prego, e é esse o Deus que eu vivo. Um Deus que não falha, um Deus que não dá para as mães da Reviva filhos sem um propósito. Para você também que está em casa, os teus filhos são propósito de Deus. Senão vão achar que a gente está defendendo só a Reviva aqui, né? Que é só a Reviva aqui. Não, nós estamos falando de filhos dentro de um propósito. Mães que cumprem, ou mães no plano de Deus. Maressa, você tem os filhos dentro de um plano de Deus.
Cida, os teus filhos fazem parte de um plano de Deus. Beth, eles podem tentar alongar, Beth. Eles podem. Mas eu quero dizer para você, e quando eu estava escrevendo essa mensagem hoje, o Senhor tem visto as suas lágrimas pelos seus filhos. O Senhor tem visto o seu joelho. Entrega-os ao Senhor. Confia no Senhor. Ele vai trazer de volta todos eles no tempo oportuno. Amém? Aline, você pensou que eu ia passar batido, né? Só porque essa lâmpada está no meu rosto. Deus tem visto as suas preocupações. Deus tem visto tudo que você tem vivido e tudo que você tem passado. E cada lágrima tem sido colhida por Ele. Em nome de Jesus, solta o cesto. Solta o cesto. Entregue os seus filhos ao Senhor. São dele. O propósito vai ser cumprido a partir do momento em que você abrir mão de querer tudo do seu jeito. Os seus filhos muitas vezes vão viver coisas que você não gostaria que eles vivessem, mas eles vão viver, porque lá na frente Deus vai falar: eles viveram isso por causa desse momento. É por causa desse momento que eles estão passando, que passaram o que passaram. E eu tiro tudo isso por mim, porque tantas coisas que eu tenho certeza que os meus pais não queriam que eu vivesse, que eu vivi. E hoje eu tenho testemunhos para contar. Hoje eu tenho a certeza de que Deus estava comigo mesmo quando eu estava muito louco, fazendo coisas que meus pais não gostariam que eu fizesse. Deus estava ali cuidando para que não passasse daquele ponto. Porque meus pais em casa tinham falado: Senhor, Ele é teu, toma conta. Ele é teu, Senhor, cuida dele. Estão dispostas a soltar o cesto? Mães, estão dispostas a fazer como Joquebede? Eu quero dizer para você que Deus vai honrar a sua atitude. Deus vai honrar, porque Ele honrou Joquebede. Veja bem, ela cuidou do seu filho até que ele crescesse, ganhando para isso. Ela recebeu para cuidar do próprio filho. Ela amamentou o próprio filho. Isso é honra. Ela entregou ao Senhor e Deus falou: você vai fazer isso por mim. Eu vou te orientar, eu vou te direcionar, mas é você quem vai executar. Entenderam? Não estou dizendo para você abandonar o seu filho, nunca vou dizer isso. Até porque eu estou dizendo para você: continue orando, continue pagando o preço de oração, porque a honra virá, o tempo de dizer: ei, Senhor, obrigado pela vida da Raíssa, obrigado pela vida do Wesley, obrigado pela vida da Eva, Senhor, obrigado pela vida da Jaqueline, obrigado pela vida da Radassa, obrigado pela vida de tantos filhos, de mães que estão nos vendo agora. Coloquem-se em pé. Eu queria chamar as mães que estão presentes aqui na frente. Podem ficar mais aqui na minha frente aqui, não tem problema aqui na frente aqui para a câmera pegar vocês mesmo. Não fica com medo da câmera não. Vocês só dão um espacinho um pouquinho maior entre vocês, porque tem o limite de 1 metro. Coisa chata isso, né? Era hora da gente se abraçar agora, não era?
Eu quero deixar só uma frasezinha para vocês. Deus não errou. Deus não errou. Ele não falhou quando Ele escolheu vocês. Ele não falhou e também não errou quando Ele te deu a Jaqueline, quando Ele te deu a Eva, quando Ele te deu o Wesley, quando Ele te deu a sua filha, o seu outro filho, que agora assumiu o nome de todo mundo. E Ele não errou quando te deu Raíssa e Rayane. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Portanto, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para vocês, mães que estão aqui, e para vocês, mães que estão em casa: tudo que o Senhor faz é perfeito, embora usando pessoas imperfeitas. Ele nunca disse que iria fazer você ser perfeito e depois te daria um filho. Talvez o filho veio para te aperfeiçoar, para te fazer uma pessoa melhor. Ele viu em cada uma de vocês as qualidades necessárias, o que precisava. Veja, Ele viu isso em Maria. Ele viu as qualidades necessárias para que ela fosse a mãe de Jesus. Ele viu as qualidades necessárias, Cida, para que você tivesse seus filhos e educasse-os da forma que você fez, errando, acertando, batalhando duro para poder criá-los, para poder dizer para eles: ei, esse é o caminho. Não foi diferente com você, Aline. Não foi. A Eva foi um presente para a Aline, para toda a família, para quem está em volta dela. Você é a melhor pessoa. Olha bem para mim aqui, porque eu vou dizer para você: você é a melhor pessoa que a Eva poderia ter para chamar de mãe. Não existe outra pessoa que a Eva poderia dizer: mamãe, te amo. É você. E aí, irmã Beth? E aí vem aqueles ruela ali, né? Dando um trabalho danado. E Deus olha e fala: Beth, foi para você que eu dei. É para você. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai ver o Wesley sendo honrado, você vai ver a sua filha sendo bem casada, você vai ver o seu filho, que muitas vezes você não tem nem esperança, muitas vezes, né? Porque dá tanto trabalho. Mas você vai ver, porque você ensinou. É verdade ou não? O filho está falando que é verdade. Cada uma de vocês, Deus não errou. As circunstâncias podem ter sido as piores, as condições podem não ter sido as escolhidas, mas foi você quem Ele escolheu para ensinar o caminho para suas filhas. Portanto, eu quero pedir algo para vocês. Solta um cesto. Confie no Senhor. Confie. Os filhos que vocês têm são herança dele. Ele jamais faria algo que ele não fosse dar sequência, que ele não fosse capacitar vocês. Às vezes a gente acha que não vai dar conta. É ou não é? Quem vê aquela carinha ali, acha que não, né? Acho que é fácil. Você só pode fazer uma coisa: instruí-los. E depois disso, soltar o cesto. Mães no plano de Deus. É o que eu vejo aqui.
todos vocês e todas aquelas que ainda não são, mas serão, são mães num plano de Deus. Consegue entender? Sabe por quê? Deus não cria nada do acaso. Tudo que Deus faz é porque Ele tem um plano. Amém? Amém? Estão comigo aí? Estão todo mundo comigo? Então vamos orar por essas mães? Esse seria o momento que a gente ia falar assim: os filhos, vêm ficar com as suas mães. Filhos, fiquem onde vocês estão, né? Hoje tem que ser assim. Mas eu gostaria de orar com vocês, gostaria de abençoá-las e dizer tudo que a palavra diz. Ensina seu filho, sua filha no caminho que eles devem andar. Alguns já fizeram, né? Já fizeram e já vaza, né? Olha lá o que acontece lá. Não ensinou muito direito, olha lá, né? Deus tem o melhor para cada um de nós, para cada um dos teus filhos. Viu? Só ensina a eles que não é no palácio que tem as melhores coisas. Não é no mundo que as coisas melhores estão escondidas. As melhores coisas estão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu gostaria de estar com todas as mães aqui, inclusive com a minha esposa. Mas, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, nós não vamos nem falar sobre isso. Mas o que eu desejo nesse momento, Senhor, é a sua bênção sobre a vida de cada uma dessas mães. Mães que já fizeram, já cumpriram o seu papel, já deram destino aos seus filhos. Mães que estão começando o seu trabalho. Mães que estão na metade e assim por diante. Mães que são mães no plano de Deus para a vida dos teus filhos. O Senhor nos escolheu para vir ao mundo através de uma mulher, uma mãe, e essa mãe precisa estar alinhada nos planos de Deus, e por isso, Senhor, nós oramos agora, e clamamos sobre essas mães que aqui estão, e as mães que estão do outro lado, assistindo esse culto, que o Senhor as alcance, Pai, para que elas possam ser mães no plano de Deus, mães que conduzem os seus filhos ao reino dos céus, que conduzem os seus filhos através da palavra, através da oração, através dos exemplos de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por elas, Pai, e declaramos que o Senhor é com elas, a força que elas precisam, Senhor, a inteligência que elas precisam muitas vezes, a sabedoria que elas precisam. Dê, Senhor, para cada uma delas, abundantemente. Nós oramos, Senhor, como igreja do Senhor, e declaramos sobre elas e sobre os seus filhos, que a sua bênção, Senhor, será abundante sobre eles. Em cada lar, Senhor, em cada família representado por elas aqui, nós declaramos a sua bênção e a presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, oramos e declaramos, Senhor, no nome de Jesus, a sua bênção sobre a vida delas. Amém, amém e amém. Amém? Uma salva de palmas para essas mães, gente. Glória a Deus. Vocês podem voltar para os seus lugares. Sou imensamente grato ao Senhor, né? Obviamente que nós temos muitas outras mães que não vieram. Se vocês puderem subir, subam. Vamos terminar com uma música. Nós temos muitas outras mães. A Pâmela deve estar assistindo, né, Lucas? A Poli está assistindo, com certeza. Outras mães que estão nos assistindo, a Fia que está em casa cuidando da Eva, né? Na verdade, hoje ela está de férias, porque todo o povo que dá trabalho para ela está aqui na igreja. Então ela está de férias em casa hoje com a Eva. Quero dizer para vocês que sou imensamente grato por essas mulheres que nós temos na igreja. Claro que
longe da perfeição, a gente não busca isso porque frustraríamos constantemente com isso, porque pessoas são falhas. Mas eu quero dizer que eu vejo mães realmente seguindo aquilo que a palavra ensina. E eu quero sempre ser o pastor que motiva, o pastor que orienta a seguirmos a palavra do Senhor. Portanto, mães e futuras mães, contem conosco, né, para que possamos juntos, né, ensinar, orientar quando é necessário, até mesmo soltar o cesto. Amém? Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse culto de louvor e adoração ao teu nome. Queremos abençoar, Deus, a sua igreja. Queremos abençoar as pessoas que nos assistiram. Que a sua graça possa alcançá-los, Deus. Que a sua misericórdia possa alcançá-los onde estiverem. Que o seu perdão possa alcançar cada um, Deus, que se colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e entregamos esse tempo. Entregamos esse momento, Senhor, onde adoramos o seu nome. Prestamos cultos ao seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor, o louvor, a adoração que é nossa para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, estenda sua mão, vamos finalizar. Sábado nós estaremos aqui novamente. Nós estamos com dificuldade durante a semana para ter alguma reunião, porque as reuniões estão limitadas em quantidade também, por enquanto. Então nós ainda não podemos fazer a nossa oração, ok? Mas logo, em nome de Jesus, nós vamos poder voltar com elas e vai dar tudo certo. Sábado, às 20 horas, e domingo, às 19h30, que é o culto de hoje. Não deixe de vir, não deixe de trazer a sua família. Aqueles que não estão na faixa de risco, né? Traga, venha para a igreja, não fique em casa, né? A gente costuma dizer que brasa longe do braseiro, ela apaga. E nós percebemos isso. E nós não queremos que você apague. Viu? Você que está nos vendo, nós não queremos que você apague. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: não apagueis o Espírito. É sua responsabilidade mantê-lo aceso. Ok? Amém? Estenda a sua mão. Que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus, a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos essa semana. Seja abençoado em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, só cuidado para não se aglomerarem, não ficarem muito, na porta da igreja, porque para que a gente não tenha problema. Infelizmente eu tenho que pedir isso para vocês ainda. Logo eu quero pedir para vocês, se abracem, Dê um ósculo santo, aquela coisa toda. Mas por enquanto é isso que a gente tem que fazer. Amém? Deus abençoe você e até o próximo final de semana.